Ô, professor, é interessante o senhor tocou também no ponto de Israel, né? Tem uma ligação, esse interesse seu, por exemplo, para a Segunda Guerra, com interesse em Israel propriamente dito? Como é que o senhor faz essa ligação e como é que nós cristãos devemos entender? Micael, boa pergunta, porque assim, meu interesse em Israel primário tem a ver com o fato do surgimento da nação em 48. A história é fantástica por si só, né? Eu lembro quando eu li Êxodos de Leon Uris, né? Talvez um dos livros mais importantes para o sionismo, um romance que talvez seja um dos livros mais importantes para o sionismo moderno, né? Eu lembro que eu li aquele livro, eu comprei num sebo, 2 volumes, né? Acho que era da Abril Cultural. Eu li aquele livro do Leon Uris e eu fiquei, gente, que história é essa? Que coisa fascinante. Aí eu comecei a ler e interessado não só no surgimento do Estado de Israel, na sua independência em 48, né, do mandato britânico, e interessado, assim, nas guerras, né? A perícia militar israelense, um negócio fantástico. Tá aí as guerras, não só 48, né, mas 56, 67, 73, 82, mas o fato também de Israel ser uma democracia, de verdade, né, com todas as suas falhas, mas é a única democracia que se tem no Oriente Médio inteiro. Né? Uhum. Só que, assim, um ponto, eu nunca fui dispensacionalista. Tem gente que me ouve falar de Israel e não me lê, né, não lê o que eu escrevo, as teologias temáticas, etc. E tal, acho que eu sou dispensacional, nunca fui, nunca me senti atraído por essa posição. Só que aí tem um ponto curioso. Quando eu me tornei reformado, eu me apaixonei pelos puritanos. E lendo ali os puritanos, não só as questões ligadas à soteriologia, mas à santificação, a união com Cristo, oração, a questão da pureza e da reforma da igreja, eu comecei a notar que os puritanos davam muito valor aos judeus e a Israel, mais do que os reformadores, inclusive, né? Então, mais recentemente, lendo Jonathan Edwards, eu descobri que Edwards defendia que haveria, como um dos sinais da iminente volta de Cristo, haveria uma conversão em massa dos judeus, eles seriam chamados como nunca antes na história, né? Eles viriam com fervor a Jesus como Messias, e Edwards ensinava que os judeus voltariam para Israel e viveriam como a igreja judaica em Israel, a partir de Jerusalém. Caramba, o que é isso? Eu topei num negócio aqui diferente. Os atuais reformados não estão falando disso. O que é isso? Que aqui? Legal. Opa, tem aqui um veio que não está sendo explorado hoje. Eu comecei a puxar dali, eu comecei a descobrir, para resumir aqui o ponto, que praticamente todos os reformados britânicos e na Nova Inglaterra, entre metade do século XVII até o século XIX, criam que, no final dos tempos, da iminência da volta de Cristo, um dos sinais que Cristo está vindo é que os judeus voltariam em massa para o seu território, para o Eretz Israel, para a terra de Israel, e, mais adiante, milhares e milhares de judeus, todo Israel de Romanos 11, 26, vai se cumprir, milhares de judeus serão salvos. Vai ser um grande avamento em que os judeus vão reconhecer que o Messias já veio e virá vitoriosamente para reinar de Sião. Eu falei assim, uau, J.C. Ryle, Charles Spurgeon... Esses caras eram tudo dispensacionalistas. Hã? Como é que é? Esses caras eram tudo dispensacionalistas. Então, cara, é isso que... Assim, foi um negócio assim... Robert Burr Machen, Horatius Bonar, Andrew Bonar, Charles Simeon, Samuel Rutherford, John Owen, Thomas Goodwin, Jeremiah Burroughs, Edward Twice, que foi o presidente da Assembleia de Westminster. Você nomeia o puritano, ou um herdeiro dos puritanos, e você vai ver ali alguém que é um filosemita, um filo-judeu, um amigo dos judeus, né? E isso, para mim, foi surpreendente, porque, assim, eu descobri, então, lendo, que o cionismo judaico tem sua origem dentro do campo reformado. Isso que é o mais curioso. Outro
filo-judeu importante é William Wilberforce também, né? O Winston Churchill tinha um bisavô que era um pregador anglicano, que também era alguém que ansiava pela volta dos judeus para Palestina Britânica, como era chamado, ou também Terra Santa, né? Por exemplo, a Igreja da Escócia, século XIX, ela destacou 4 pregadores, inclusive Horatius Bonar e Andrew Murray M'Cheyne, para ir à chamada Terra Santa, para investigar a Terra Santa. Porque o que eles queriam não só era fazer pressão pública no primeiro-ministro para que ele permitisse a volta dos judeus para aquele território, que na época estava um hiato, né? Havia uma briga entre os otomanos e os egípcios, né? Então havia um hiato ali naquele território, né? Chamado na época algumas vezes de Palestina, né? Então é enviado a comissão de presbiterianos para lá, tá? E essa comissão volta, inclusive tem uma história muito curiosa, porque Robert Murray M'Cheyne, um dos grandes santos aí da tradição reformada, ele orou muito para Deus avivar a sua igreja. E quando ele está visitando a Palestina, a sua igreja é avivada. É muito curiosa essa história, né? E aí ele volta para a Escócia, e ele mais 3 colegas, né? E eles voltam muito entusiasmados. Aliás, as primeiras fotos feitas da Terra Santa foram feitas por um dos presbiterianos que foi com esse grupo, tá? É bem interessante. Então, eles voltam muito entusiasmados, entendendo que é necessário começar uma missão para não só estimular os judeus a voltarem para aquele território, mas para pregar o evangelho para eles, né? E eles escrevem um livro, e o livro virou um best-seller, ao ponto de que o Times de Londres destaca esse livro, fazendo pressão também para que o primeiro-ministro ele haja para que os judeus possam ter livre trânsito para aquele território, ser estimulado os judeus a irem para aquele território, e também haja aí o surgimento de uma missão para falar de Jesus para os judeus. É muito interessante. Isso se perdeu, ok? Talvez os últimos grandes defensores dessa posição mais mitigada, né, sejam Charles Hodge, Archibald Alexander Hodge, John Murray também, né? Eles ficavam só com uma parte. A ênfase deles era mais numa conversão em massa dos judeus às vésperas do fim. O Hodge pai e o Hodge filho rejeitam completamente a ideia de os judeus voltando para sua terra como cumprimento das profecias bíblicas, o que marca uma ruptura com a tradição reformada do século XVII, século XVIII e século XIX. Lloyd Jones defende também a volta a uma conversão em massa dos judeus no final, né? Mas parece que o que se tornou prevalecente em nosso meio é a posição mais holandesa, conectada com Bavinck, com Berkhoff, com Hendrickson, do Israel espiritual, né? Os gentios e os judeus são Israel espiritual. A ideia da substituição, né? Seria exatamente, a noção da substituição, né? Uhum. A teologia da substituição, que é um caso curioso, porque em Romanos 11 não faz sentido encaixar essa interpretação ali em Romanos 11, porque antes Paulo está falando do Israel étnico, é difícil encaixar essa noção numa virada de 2 versículos, né? Paulo antes está falando do Israel étnico, daqui a pouco ele muda, fala de Israel agora com outro significado, outro campo, né, de significado, ou a ideia de que todo Israel será aqueles que estiverem vivos na época de Cristo, né? Desculpa, todos os judeus convertendo no decorrer da história, que também não faz muito sentido, porque Paulo fala de um mistério, algo que vai ser espetacular e ainda vai acontecer. Então é interessante notar que ainda que os dispensacionalistas tenham assumido essa bandeira sionista de defender Israel, na verdade, essa noção de ficar ao lado de Israel, não só por ser uma democracia pujante, mas também por conta das questões bíblicas do Antigo Testamento, nasce dentro do campo reformado puritano, era parte do ideário puritano reformado, né? Então, eram raros os puritanos, Baxter é uma exceção aí, né? Mas ele é muito esquisitão, a teologia de Richard Baxter era bem complicada, mas ele é um dos poucos aí que vai voltar uma exegese medieval de alegorizar Romanos 11, né? O todo Israel ali ser alegorizado, né? Mas
Mais recentemente, então, ganhou esse aspecto aí mais teológico, né? Por causa de uma releitura minha. Opa, vamos ver o que é a tradição onde eu estou, diz de fato sobre Israel e Jerusalém e profecias, né? E aí me surpreendi, né? Então eu achei fascinante. Eu até escrevi um texto para a Gazeta sobre isso, né? E eu estou ampliando o texto. Na Gazeta ali o texto é só para os assinantes, né? Então eu estou ampliando o texto, agora está um texto acadêmico, notas de rodapé, bibliografia, para quem quiser aprofundar. E semana que vem deve estar no ar no Teologia Brasileira. Então aí vai ser um texto aberto para as pessoas poderem checar lá e dar uma lida no material, né? Mas é uma leitura fascinante, ler no passado, né, o amor que os reformados, né, os puritanos e seus herdeiros tinham por Israel, por Jerusalém e pelos judeus, né? O próprio breve, no caso o Catecismo Maior, né? Quando está comentando ali da cláusula venha a nós o teu reino, né? Da oração do Pai Nosso, ele vai fazer uma explicação e uma conclamação, melhor dizendo, para a conversão pelos judeus. Pelos judeus, isso né? encontra no diretório de culto. O diretório de culto também recomenda que antes de todo sermão se ore pela conversão dos judeus ao Messias, né? E a gente perdeu isso, cara. Impressionante como é que... Aí entra também um panorama antissemita surgindo no Ocidente, entranhando nossas igrejas, né? O ideário de esquerda também determinando muito da nossa postura pública quanto a Israel, né? Infelizmente, o ambiente hoje é muito tumultuado quanto a isso. Mas quando a gente estuda a nossa tradição, está lá. Nossa tradição é uma tradição de amor aos judeus, um amor a Israel, um amor por Israel e por Jerusalém, né? Isso é muito legal. Então, por exemplo, nossa apologética, a gente não deveria... Calbart destaca isso, né? Na dogmática dele. A gente não deveria ter vergonha de destacar a independência de Israel em 1948 como um cumprimento de profecias bíblicas, uma prova da veracidade de que os dons de Deus são irrevogáveis, né? A aliança nacional que Deus estabeleceu com Israel não se quebra, ela permanece, né?